Muito bem, começámos na sexta-feira a nossa conferência. Ontem minha esposa ministrou algo muito importante, que estar preparados para o caminho, não é? Dar valor ao caminho, à preparação, que é importante na nossa vida como cristãos. E hoje temos um tema, porque são poucas reuniões, não dá para desenvolver de uma forma muito cronológica aquilo que queríamos. No entanto, o tema de hoje é um tema que eu acredito que é muito importante para a nossa vida. Prepararmos-nos para crer no impossível. É necessário preparar. A Igreja está a viver um momento de ausência do impossível. Não se está a ver sobrenatural. E não é só aqui na ICIR, é mundial. Talvez se consiga ver um pouco mais em alguns países onde as limitações são maiores, onde a crise é mais acentuada, onde há fome, onde há grande ausência até de ensino da palavra, mas que aqueles que recebem a fé, recebem com um coração tão aberto que creem, acreditam como uma criança em tudo o que a Bíblia diz. E está a acontecer alguns milagres maravilhosos em alguns lugares mais... enfim, com menos desenvolvimento cultural, financeiro, etc. Mas também está a acontecer grandes milagres, grandes coisas em países onde o Evangelho é proibido e onde as pessoas estão a recebê-lo, a aceitar Jesus, nomeadamente entre os muçulmanos. Algo grandioso está a acontecer. Deus está a mover de formas extraordinárias, através de visões, de sonhos, através de homens que Deus levanta em determinados momentos, até por causa da guerra, da fome, de uma série de situações anómalas e más que acontecem nessas nações. O Evangelho chega através de pessoas que trabalham nos Médicos Sem Fronteiras, através de instituições de apoio social, e assim tem acontecido muitas coisas impossíveis acontecem. E eu queria, irmãos, que nós percebêssemos que nós precisamos de acreditar, prepararmos-nos. Diga comigo, eu preciso de me preparar para ver o impossível. Existe um exercício que precisamos de aprender. Precisamos de acreditar de facto no que não é palpável. A fé, o cristianismo não existe de facto sem essa crença. O Senhor Jesus ensinou-nos, foi Ele o autor de todo o ensino para nós acreditarmos naquilo que não é natural. No sobrenatural, acreditar na cura quando não há cura, acreditar na multiplicação do pão quando não há pão, acreditar que Deus pode fazer mover montanhas, acreditar no impossível é algo que a Igreja precisa de crer. E nós como Igreja precisamos de entender isto. Jesus em Marcos 9, 23 e os versos seguintes que vamos ler, ainda é um texto ligeiramente longo, o Senhor Jesus disse a este homem: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Todos vamos abrir em Marcos 9, 23, a partir do versículo 14, o 23 aqui é o texto base. No entanto, vamos ler estes versículos. E quando diz o texto, vamos até ficar de pé para acompanhar esta leitura bíblica. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, lhe saudaram. E perguntaram aos escribas: o que é que discutis com eles? E um dos da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, tal de maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Pai, em nome do teu amado Filho, nós estamos diante da tua palavra, diante de um princípio que eu acredito que queres que cada um de nós creia e viva. E assim nós precisamos da tua ajuda para que a tua palavra possa gerar a fé na fé que já temos, ou crescer fé em nosso coração se ainda não temos. E oramos para que use o teu servo e a tua palavra possa vir com aquela unção que vem do alto, para que a tua palavra, que tem o poder de transformar as nossas vidas, ela possa vir acompanhada do poder do Espírito Santo, para que a tua obra aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Este texto revela um jovem endemoniado que os discípulos não conseguiram libertá-lo, mas o que Jesus nos mostra é que, se crermos, de facto, tudo é possível ao que crê. E nós, irmãos, precisamos de compreender que precisamos de prepararmos-nos para crer no impossível. Estamos a viver uma época em que nós declaramos, mas não queremos. Falamos, mas não acreditamos. Declaramos que Deus faz milagres, mas não buscamos o milagre. Declaramos que Deus é o Senhor, que mesmo ontem, hoje e será para sempre, mas parece que vivemos de forma completamente ao contrário daquilo que nós declaramos. Nós que, como crentes, a Igreja Evangélica nos dias de hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana também acredita em milagres, e muitas outras fés relacionadas com o cristianismo creem em milagres. Outros cristãos há que também não creem, mas que eu até sei e tenho ensinado que não buscar o milagre não altera a minha salvação. O que altera a minha salvação é a minha infidelidade a Deus. Acreditar em milagres é acreditar na promessa que Deus nos dá. Tudo o que pedir, dizer meu nome, acreditando, eu farei. E quando eu não quero crer, quando eu não busco, eu não alcanço, não perco a salvação, mas perco o poder para poder exercer essa fé. Os dons do Espírito que Deus dá à Igreja nada mais são que capacidades para exercitarmos a sua ação, não só sobre nós, mas sobre os outros. Os dons do Espírito é o poder de Deus para podermos fazer a sua obra. Deus não dá os dons para sermos os melhores e aplaudidos. Deus dá os seus dons para que a sua obra cresça e se fortaleça e se una. E é interessante nós compreendermos que precisamos de ativar nossa fé. Precisamos de sair do estado de marasmo, de estagnação espiritual. Nosso objetivo nesta manhã é desfazer a incredulidade de nossos corações. Eu não estou a falar para incrédulos, eu estou a falar para crentes. Precisamos de desfazer a nossa incredulidade, porque a maioria dos crentes que caminham nas comunidades já não creem. Elas declaram que creem, pregam que creem, mas não vivem essa fé. E nós precisamos sair desse marasmo. As nossas palavras podem dizer que cremos, que acreditamos, porque todos dizemos que acreditamos, mas no íntimo as nossas ações revelam precisamente o contrário. A Igreja precisa de acreditar. Uma das razões porque a Igreja está nesta situação de uma fé pouco ativa é, sem dúvida, porque nós estamos muito confortáveis. A Igreja hoje vive um estado de conforto. Temos criamos ambientes fantásticos, de louvor, de emoção, e nós acabamos por... estou com uma dor de dentes, ando aqui com uma inflamação no meu dente, e tomo antibióticos, tomo coisas para tirar a dor. Então não sinto necessidade de buscar em Deus a solução do meu problema. Vocês entendem? Porque temos soluções muito, muito diversas. Então isso faz com que a nossa fé
deixe de ser exercitada. Eu estou gordo não porque coma muito, mas porque não faço um enorme exercício físico. Não me trato de fazer um preparo para que aquilo que eu como, as calorias que eu como, sejam inferiores às que eu gasto, não é? Porque se eu gastar mais do que eu como, eu não engordo, é ou não é? Agora, poderá haver aqui algumas nuances. Agora, se eu não me preparo, eu não consigo adquirir aquilo que eu acredito. Eu acredito que se fizer uma alimentação muito saudável, eu acredito que se fizer caminhadas e exercícios abdominais, eu vou perder esta linda barriga, que depois passa a ser um garotão, e isso vai mudar a minha saúde. Inclusive, vou ficar melhor de saúde. Mas eu conheço que isso é verdade, mas eu não exerço essa verdade. Tu conheces até se calhar já viste Deus a fazer algo sobrenatural na tua vida ou na vida de alguém, mas a verdade é que deixaste de exercer, deixaste de declarar, deixaste de falar, deixaste de orar, deixaste de buscar Deus para Ele fazer o milagre. E se eu não busco, eu não encontro. Se eu não busco, eu não recebo. E a Bíblia é clara. Em 2 Coríntios 10:4, diz que as nossas armas da nossa milícia são carnais. Não são carnais, perdão, mas sim poderosas em Deus para destruir das fortalezas. E diz que nós temos que destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levante cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência. Veja, a vingança da desobediência é a obediência. Eu vou-me vingar. Viu-se a mãe a querer bater na filha. Dá o cinto. Mas quando viu que ela estava quebrantada diante do Senhor, a mãe já não atacou, já não pegou no cinto. O que é que acontece com a nossa vida? Nós estamos com a nossa mente que devia estar cativa a Cristo. Ouça com atenção. O exercício da nossa fé, o preparo do sobrenatural em nossa vida, o preparo para crer no impossível, está a ser cancelado porque nós estamos a viver cativos, não na obediência a Cristo, mas na obediência às tendências do mundo. O mundo está-nos a levar para um caminho que, sem percebermos, estamos a perder a nossa fé. Os nossos filhos não estão a ter um encontro real com Deus. Ontem a minha esposa falava de uma prima que andou na igreja durante muitos anos em jovem e adolescente e que hoje entrou por um caminho que não é o caminho que ela aprendeu. Porquê? Ela não entrou noutro caminho, não porque não tenha ouvido a verdade, mas porque ela não creu na verdadeira verdade. Porque ela não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Porque no momento em que eu tenho um encontro com Cristo, no momento em que eu nasço de novo, eu já disse isto 1 milhão de vezes, eu passo a ter uma nova vida em Cristo. E a minha vida eu posso-me até desviar, como vimos a peça, mas eu logo mais vou-me lembrar daquilo que aprendi. Não é em vão que a Bíblia diz, ensina ao menino no caminho em que deve andar e quando ele chegar a velho, não se esquecerá dele. Amados, a diferença entre fé religiosa e fé operante é que muitos estão confortáveis na sua fé, que podemos chamar de religião, religiosa. Mas temos que ativar a fé que faz as coisas acontecer. Irmãos, tu podes não ter problemas que precises do sobrenatural na tua vida. Eu acredito, é uma possibilidade. Mas tu precisas ter a fé para que seja operada na vida dos outros. Tu tens amigos que precisam que tu declares aquilo quem é Jesus e o que Ele é e o que Ele faz. O mundo lá fora precisa da igreja, uma igreja operante, uma igreja que acredita no sobrenatural. O sobrenatural não precisa de ser vendido. O sobrenatural de Deus não precisa de ser ludibriado ou manipulado. O sobrenatural é algo natural na vida de quem é verdadeiramente cristão. Porque quem crê em Cristo, crê no sobrenatural. Mas o que está a acontecer é que não estamos preparados para o sobrenatural. A nossa preparação do sobrenatural é curiosidade. A nossa preparação do sobrenatural é teórica. E estamos a viver uma teoria do Evangelho.
E nós precisamos mais do que teoria. Nós precisamos de viver uma experiência real. Nós precisamos de crer de facto. Acreditar sem dúvidas. Porque Deus é o Deus dos milagres. Irmãos, eu acredito que a igreja, se voltar aos milagres, se a igreja voltar a ver Deus a operar de forma sobrenatural, irmãos, e não tem que necessariamente ser a pessoa a vir à frente, o pastor orar e ela ser curada, ela pode ser curada em casa na sua oração, ela pode ser curada quando está num GC com alguém, ela pode ser curada quando está a caminhar no carro e a conduzir e a orar ao Senhor, e o Senhor naquela hora trazer uma cura sobre a sua vida, porque o Deus que opera milagres, Ele não está condicionado ao lugar, ao espaço, nem à pessoa. Ele está condicionado à tua fé. Porque Ele disse, a tua fé te salvou. A tua fé bastou. Então nós precisamos de compreender, o Deus que pregamos continua ativo e operante, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O desafio de crer quando tu dizes o contrário deve ser o nosso lugar de conforto. Pode crer? Eu vou repetir. O desafio de crer quando tudo diz o contrário deve ser o nosso lugar de conforto. Abraão creu quando já parecia impossível. O centurião declarou que a Jesus basta somente uma palavra e o meu criado será curado. Ele e tu, o que precisas para que as ações, a ação do Espírito Santo possa se exercitar em ti, através de ti. E tu não precisas de realçar mais do que aquilo que é o natural da nossa fé. A natureza da fé é uma natureza que o milagre não tem nada de extraordinário. Para Jesus, curar uma dor de cabeça ou fazer um milagre de ressurreição de um morto, para ele era tudo igual. Você está a compreender? Para nós, irmãos, a igreja precisa de ver isto. Alguém diz, estou com uma doença incurável. E você tem falta de coragem para dizer que Jesus pode curar. Você pode não ter o direito de dizer Jesus vai te curar. Porque para dizer isso tem que ter revelação. Amém? Não? Você pode dizer Jesus pode curar-te. Jesus tem o poder para curar. Se tu tiveres fé e se for da sua vontade, Ele vai te curar. Isto não altera a tua fé. Isto não diminui a tua crença. A declaração, ela deve ser positiva. Mas a declaração, ela também deve ser condicionada à vontade de Deus. Amém? Não tem mal nenhum eu orar ousadamente e declarar, ó Senhor, eu quero ser curado. Houve um rei que Deus lhe deu mais 15 anos de vida, depois do próprio Deus lhe dizer, vais morrer. Deus é um Deus que é capaz de mudar a sua posição por causa da nossa mudança de posição também. Nota o que Deus fez. Deus disse que Nínive ia ser destruído. Nínive ia ser destruída e não foi. Porquê? Porque o povo mudou a sua atitude. Amém? O próprio profeta declara, quando ele vem do vaso do oleiro, da fábrica dos barros, da fábrica onde se faziam os vasos, ele olha e vê o vaso a ser quebrado na mão do oleiro. E logo mais Deus diz, eu não posso fazer o mesmo por vós, fazer de vós um novo vaso. Tal como eu posso prometer uma nação bênção, se ela se afasta de mim, eu retiro a bênção. Mas também se eu prometo maldição, mas se ela se voltar para mim, eu retiro a maldição. Deus é um Deus fantástico. Deus é um Deus pronto a ouvir-te. Deus é um Deus pronto a alegrar-te. Ele quer que tu possas vir a Ele e declarar, Pai, eu quero cura. Não digas, eu gostava de ter cura. Diz, eu desejo. Eu gosto muito das expressões quando alguém chegou a Jesus e disse, se tu quiseres, tu podes limpar-me. Era o leproso, lembram-se? Se tu queres, tu podes. Irmão, isto é acreditar no poder de Jesus. A igreja precisa de crer nisto.
A igreja necessita disto. A sobrevivência das comunidades, elas não são com base no grande louvor só e na emoção que se cria à volta dela. É na ação do poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo declarou: eu não vim a vós com palavras persuasivas, mas vim a vós com poder. Amém? A igreja tem o poder, e o poder não está condicionado ao pastor, o poder não está condicionado a um grande homem com um grande nome mundial. O poder de Deus está condicionado à tua fé. E nós precisamos de exercitar. Por isso que eu digo, e o meu tema é preparados para crer no impossível. Amém? Pastor, eu estou falido. Olha, Deus vai te dar vários caminhos para a libertação da falência. Através do teu trabalho, através da tua poupança, através do teu esforço, através da tua inteligência administrativa. E Deus pode tirar-te da falência. Pastor, eu estou com uma doença que não tem cura. Só tens de te entregar nas mãos dele e dizer o que tu queres. Porque Jesus quer que tu lhe peças o que tu queres. Não é o que o outro quer, é o que tu queres. Amém? Servir, e eu estava a dizer, nós precisamos de realçar ações práticas de fé. Quais? Orar ousadamente. O que é isto? Orar com fé, com esperança, acreditando, fazendo uma oração objetiva. Irmãos, há dias o Rodolfo disse-me: olha, eu orei sobre este tema que é muito importante. Para a minha vida, talvez dos mais relevantes. Na minha vida eu orei 15 segundos, 10 segundos. E acredito que Deus deu uma resposta. Às vezes nós achamos que para Deus nos responder, precisamos de fazer orações muito longas. Mas não. Você precisa orar com fé. Precisa orar com sinceridade. Você também precisa, para exercitar as suas práticas de fé, servir sem garantias. Sirva a Deus simplesmente, sem garantia de nada. Sirva. Você também precisa de dar a Deus o que for necessário, sem medo. Às vezes nós queremos orar. Olha, ore por mim. Olha, irmão, pare de pedir aos outros para orar. Ore você por si. Eu não tem mal orarmos uns pelos outros. Eu não estou a dizer que você não peça, não é isso. Mas você precisa de orar por si. Houve uma fase que as pessoas pediam orações, e até já ouvi vários pastores, e o pastor orava, jejuava por aquela vida, e ela não fazia nada, não estava nem aí. Ora, busque, aprenda o lugar secreto na sua vida. Veja onde é que Deus vai responder-lhe. Deixe-me dizer-lhe um segredo que eu descobri do coração de Deus. Um segredo incrível. Ao longo da minha vida, houve momentos muito difíceis que eu tive. Mas quando eu chegava aos pés de Jesus, naquela atitude de clamor, de dor, de desespero, de como que não há mais saída para o assunto, como que, olha, Senhor, só podes ser tu. Acredite se quiser. Sempre encontrei resposta, sempre encontrei solução. E eu estou a falar muitas vezes. Não estou a falar que é todos os dias. Estou a falar, na minha carreira de vida, tive uma meia dúzia de situações que, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Mas quando eu vou a Ele, com o coração absolutamente quebrantado, quando eu vou a Ele buscar, quando é algo que já não há mais esperança, não há mais solução, pode ter a certeza que Deus não resiste a um coração aflito. Deus ama ajudar-nos. É o mais interessado em abençoar a tua vida. É verdade que vivemos tempos de limitações, dúvidas, ceticismo, mas a fé bíblica não se move pelas evidências humanas, e sim pela confiança no caráter de Deus. Muitos querem ver para crer. Jesus nos convida a crer para ver. Não é? Jesus disse: mais bem-aventurado é o que crê sem ver. A fé que vence o mundo é aquela que ousa desafiar a lógica. O diagnóstico, as estatísticas e os próprios medos não são os que não é a nossa base. O diagnóstico é negativo. A estatística diz
que não vai dar certo. Ai, não. Isso não é a nossa praia. A nossa praia é fora da lógica, fora das estatísticas, fora do diagnóstico. A nossa praia é a praia do sobrenatural. A nossa praia é naquele que tem o poder. A nossa praia é realmente nós vivermos aquilo que não vemos ainda. Abraão não viu os filhos, a multidão de filhos, mas conseguiu ver as estrelas. E assim é a nossa praia. Amém? Preparar-se para crer no impossível não é negar a realidade que estamos a viver, mas submeter-nos à realidade da fé, que é crer no Deus Todo-Poderoso e agir como se o milagre já estivesse a caminho. Amém? Você consegue estar feliz? Olha, imagine. A gente gosta de exemplos materiais. Imagine você dizer, eu estou falido, mas vou comprar um carro novo. E vou comprá-lo à vista, como vocês gostam de dizer. A gente diz aqui é pronto. E você vive já feliz com o carro. Olha, o meu Tesla está já ali à porta, não tarda. E você vive alegre, porque já está a visualizar a cor. Você escreveu, eu quero preto, eu quero amarelo às riscas, eu quero não sei o quê. Você já declarou qual é o carro que você quer. Não é? Eu comprava como é que ele se chama, aquele maluco, aquele quadrado? Cybertruck. Esse era o carro dos meus sonhos. É horroroso, mas eu acho fantástico. Na cor de crua. O Cybertruck não pode vir para Portugal. Está ilegal. Então você já está a visualizar o carro. Eu durante uma altura andava com a pancada do Jaguar. Agora já vou de Jaguar para cima. Já quero um foguetão para ir à lua. Então a gente já está a visualizar. Assim é com o milagre na nossa vida. Assim é, olha, aquela jovenzinha que quer o seu namorado para casar. E ele pediu ao Senhor, eu quero um homem negrão. Aqueles grandes, aquele grande, 1,95 m, meigo, dócil, forte, musculoso. Faça a lista. Faça a lista. Assim que ele chegar à igreja, Cássio. Mas faça a lista. Ora, porque Deus dá. Deus não te vai dar o que tu não gostas. Deus não te vai dar o que tu não queres. Deus dá-te programas, dá-te vida, situações adversas, mas aquilo que eu peço, Ele ou dá ou não dá. Mais nada. Agora, temos que compreender, irmãos. Temos que estar preparados para o impossível. Amém? Deus está à procura de corações que se disponham a crer além das circunstâncias. O amigo de Jó, que é Bildade, declara a Jó sobre a ação de Deus e a nossa postura perante Deus. Ele não... Ouça o que eu lhe vou dizer, porque parece contrário o texto deste capítulo de Jó, capítulo 8, que é um texto muito interessante. Pode parecer ao contrário do que eu vou dizer, mas não é. Bildade não sabia que Jó era um homem fiel a Deus, temente a Deus e que se desviava de todo o mal e era o mais justo da terra. Certo? E ele fala numa perspectiva destas. E ele declara a Jó em relação ao sobrenatural, aos milagres, à possibilidade que há em alcançar de Deus a solução para a nossa vida. E ele declara assim, Jó 8, 5 a 7. E diz, agora eu pus a tradução de linguagem de hoje porque está mais clara para a nossa percepção. Agora volte para Deus e ore, dizia Bildade a Jó. E ora ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo a ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparado com o que Deus lhe dará depois. Ora, Jó estava como? Falido. Perdeu todos os bens. Como é que Jó estava familiarmente? Perdeu todos os filhos. Como é que Jó estava em termos de saúde? De rastos. Era como um leproso. Já se abominava a ele próprio. Ele já cheirava mal. Era um morto-vivo. E o seu amigo, e que ele, no versículo anterior, ao 5, versículo 4, ele fala dos filhos que erraram, por isso morreram. Porque era visível, era do conhecimento geral que os filhos não andavam bem.
Por isso que no capítulo 1, Jó, todos os dias sacrificava ao Senhor por causa dos filhos. Vocês entendem? Porque as nossas obras têm consequências. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justo. Só que Jó não tinha culpa dos filhos. Jó sofreu as consequências, porque quando eu erro, quem está à minha volta também sofre as consequências. Quando eu faço certo, à minha volta há quem seja beneficiado da minha bênção. Assim o contrário também. É necessário nós compreendermos que até os amigos de Jó compreendia este amigo, que se nós formos... Olha o que ele diz. Agora volta-te para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Olha o segredo para alcançar o que precisamos. É voltarmos para Deus. Olha o segredo para alcançar tudo o que tu precisas. Volta-te para Deus. O segredo para o nosso sucesso na nossa vida, irmãos, é voltarmos para Deus. E o segundo é orar muito a Ele. Orar significa, eu só oro. Orar é uma coisa tão abstrata que parece vazia, porque nós, que evangélicos, nem temos os santinhos para olhar para eles, para agarrar neles, para chorar, para aquela carinha sempre todos cara de santos. Os bonecos que eles fazem. Nós nem temos isso. Nós oramos, a gente nem ora virado para o altar, para aqui, para o sítio que nós estamos a pregar. A gente ora virados de costas para lá, a carreira católica não, ora virada para o altar, porque está lá a imagem, está lá aquelas coisas, e as pessoas até oram de olhos abertinhos para ver o santo, e choram, porque creem naquilo. Nós não temos essas imagens. Mas havia e Deus é contra, porque está escrito na Bíblia que Deus não quer essas coisas feitas pelas mãos dos homens. Nós oramos, Jesus tinha um hábito, levantava os olhos aos céus. Era ou não era? E orava e falava com o Pai. Nós oramos, ou deitados, ou contra a parede, que é a unção da sardanisca, ou ajoelhados, ou prostrados, nós oramos. Qualquer posição serve. Qualquer lugar serve. Voltando-nos para Deus e falando com Deus, estamos a ficar prontos para o milagre. Prontos para viver o sobrenatural. Agora, nós precisamos de ensinar isso a quem nos rodeia. Queridos, olha que querer preparar-nos para o sobrenatural é querer mesmo quando não entendemos. E às vezes nós não entendemos o que é que está a acontecer. Às vezes nós não entendemos o porquê de algumas coisas. Diz o texto sagrado em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Isto é, confia, descansa completamente em Deus. Já o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A condicionante é Ele ser teu pastor. Essa é a condição. Se Ele é teu pastor, nada te vai faltar. Abraão creu mesmo sem saber para onde ia. E Deus disse-lhe: pega no teu rapaz, naquele que tu amas, eu vou-te mostrar um monte onde tu vais ofertar o teu filho. Tu vais sacrificá-lo a mim. Olha que coisa triste. Eu não sei como é que Abraão, o coração dele deve ter estremecido. Então Deus deu-me um filho e agora pede-me. Era cultural naquele tempo. Os povos entregavam os filhos aos seus deuses. E Deus quis mostrar que Ele não precisa disso. Isso não existe no cristianismo, nem o Deus que criou os céus e a terra. Mas Deus quis provar a Abraão até onde chegava a fé. Ele acreditava num Deus que ele não negava nada ao seu Deus. Como é que tu queres ver o impossível? Como é que tu queres viver o sobrenatural e ainda criticas as igrejas, que hoje não há sobrenatural, hoje não acontece nada na igreja, hoje é só teoria, se tu próprio não estás a viver, se tu próprio não crês em Deus? Eu tenho perguntado a algumas pessoas: você ainda acredita em Deus? Porque você vive como não acreditando.
Porque se crer em Deus é cultos muito animados, é cultos cheios de profecias, é cultos cheios de oração a cair e a levantar, é cultos cheios de promessas e que não acontece nada. Irmão, desculpe, isso não é nada. Porque crer em Deus é viver em obediência plena a Ele. É amá-lo, é não negar-lhe nada. E quando Abraão chega lá ao monte, o seu filho, que revela também algo tão fantástico que é Jesus Cristo, se deita sobre o altar, se deixa prender. E quando Abraão ia para sacar, para matar o filho, o Deus Criador disse: não, Abraão, está ali o cordeiro, não é o teu filho. Mas agora sei que não me negas nada. E porque tu não me negas nada, far-te-ei uma bênção, engrandecerei o teu nome. As nações serão abençoadas por tua causa. E isto permanece para nós, igreja. Se tu não negas nada ao Senhor, Ele também não te nega nada. Se tu és fiel a Ele, Ele vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Vais ver o que tu não imaginas. Amados, que Deus é o Deus que nós queremos hoje. Nós precisamos de acreditar. Abraão creu, mesmo sem ver. Ele nem sabia onde era o lugar. Fé não é fruto da lógica, irmão. É fruto da confiança. Deus muitas vezes permite que fiquemos sem respostas humanas para nos ensinar a depender exclusivamente dEle. Estamos dispostos a obedecer, mesmo sem entender? Outro aspecto que eu gostava de mencionar é crer, mesmo quando o tempo passa. É interessante pensar nisto. Às vezes nós estamos cansados. Eu tenho 27 anos de igreja aqui, não é? E eu acredito em algo muito grandioso. Eu acredito que Deus irá salvar este concelho. Eu acredito que nós seremos uma igreja relevante. Eu acredito que os milagres, quando começarem a acontecer, eu acredito que quando Deus começar a operar transformação, quando o avivamento real, porque avivamento não é casa cheia, avivamento não é dinheiro na igreja, avivamento não é templos suntuosos, avivamento é transformação de vidas. Há igrejas aí que estão a ficar cheias, mas cheias de crentes. Não é cheias de vidas salvas. Salvas agora. São pessoas que se transitam de um lugar para o outro e depois dizem que o avivamento chegou. Conversa da treta. Porque avivamento, irmãos, é mudança de vida. É uma igreja em santidade. É ver pecadores a arrepender-se aos pés de Jesus. É ver a ação do Espírito Santo na igreja. É ver os milagres a acontecerem. E se não houver milagres, o maior avivamento não tem a ver com milagres sobrenaturais. Tem a ver com mudança de vida, com vidas nascidas para Deus. Amém? E isso sim é avivamento. Mas às vezes o tempo passa e a gente não vê. E olha, eu sou dos tais. Às vezes estou cansado. Me alegra ter a igreja que tenho. Mas estou insatisfeito. Porque eu queria ver a cidade convertida ao Senhor. Queria ver Orem e Fátima, o conselho que Deus me deu para ser pastor. Há 27 anos atrás. Do qual eu não desisti até hoje. Ver convertido ao Evangelho. E quem Deus nos der fora do conselho, os nossos braços estão abertos. Porque a visão, dizia lá Abacuque 2:3, a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isto é uma visão que Abacuque teve, mas aqui está a dizer, se tardar, espera na mesma. Pedro diz o mesmo. Muitos acham que a vinda do Senhor está tardia, tudo continua como antigamente, mas Ele virá. Jesus virá. Pode parecer que demora, mas Jesus virá. A espera que não cancela a promessa, irmãos. A espera que tu, pelo teu milagre, pastor, eu converto-me aos médicos. Eu digo, irmão, os médicos, não estou a dizer para você deixar de ir ao médico. Mas fale com Deus. Entregue a sua doença ao Senhor. Irmãos, se você não ora, não se admire de não ter o milagre. Mas ora, busque.
Aceita a sua vontade. Porque a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Paulo orou 3 vezes por um determinado assunto e entendeu que aquele assunto não tinha resposta. Deus não queria resolver. E ele aceitou. É isto que a igreja tem que perceber. A demora não altera a promessa, apenas prepara o terreno do nosso coração. Lázaro morreu e já estava morto há 4 dias. Irmãos, fisiologicamente os órgãos já estavam estragados. Tudo já estava estragado e a entrar em decomposição. Mas Jesus foi lá e removeu aquilo tudo, pôs tudo a funcionar. Contra as probabilidades, contra a lógica. Tanto que Marta, mas ele já está sepultado há 4 dias. Já foi, olha, já levou as especiarias, já foi tratado, já lá está aquilo, já não tem como. E Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. O tempo de Deus não é atrasado, é precisão divina. Crês que Deus ainda vai agir, mesmo após o prazo humano ter passado? Acreditas nisto? Crer mesmo quando tudo diz não. Eu gosto muito de pensar nos amigos de Daniel. Eles disseram, o nosso Deus pode nos livrar, senão, ainda assim, não serviremos o teu Deus. Dizia, este era gente de gancho. Perante o rei, aquele rei difícil, eles disseram, não, o nosso Deus vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. Podes meter-nos na fornalha, não há problema nenhum. Mas se ele nos livrar, amém. Se não nos livrar, amém também. Igreja, nós temos que compreender que mesmo que tudo diga que não há hipótese, temos que nos preparar para o impossível. Crer no impossível é recusar-se a aceitar o não, mesmo que o sim esteja notório na nossa frente. A fé não se mede pelos resultados, mas pela resiliência na confiança. És capaz de continuar crendo mesmo quando tu dizes para desistir? Hebreus é muito forte. Hebreus 11:1 é a resposta à nossa fé. Eu trouxe mais uma vez a tradução da linguagem de hoje. A fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não é visto. Não se vê. Do nada, Deus criou. E nós temos que crer nisto. Amém? Preparados para viver o impossível? Alguém nesta manhã sente que tem que exercitar este caminho? Tem que andar neste caminho? Amados, a igreja precisa de se preparar. Preparar para ver Deus agir onde ninguém mais acredita. Prepara-te para viver o que teus olhos ainda não viram. Prepara-te para crer no impossível e ser testemunha viva de milagres. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, como diz Efésios 3:20. É aquele que tem poder para fazer muito mais do que aquilo que pedimos. Por isso que Coríntios diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus tem algo grandioso para cada um de nós. Meus amados, vamos orar pedindo a Deus para aumentar a nossa fé. Amém? Lucas diz, disseram então aos apóstolos, os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desagarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Deus deu-nos exemplo que a nossa fé opera no impossível. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei que milagre tu precisas, mas também pregar o sobrenatural e não orar para que ele aconteça também fica em falta. Mas eu quero te dar hoje um conselho.
Um conselho que se calhar não é usual. Qual é o milagre que tu precisas? O que é que tu precisas? Qual é a ação que tu precisas que Deus opere na tua vida? Vou-te dar um conselho. Escreve tudo o que tu precisas. Escreve. Olha, há muitos anos, pastor César Castelhanos ensinava-nos isto. Olha, escreve e meta no sítio que vê todos os dias. Preciso deste milagre. Escreva o seu milagre. Escreve. É cura? Escreve a cura. Declara a cura. Declara, Deus, eu quero ser curado. Pai, em nome de Jesus eu vou ser curado. Declara em nome de Jesus o seu milagre. E olhe, todos os dias veja, olhe para esse papel. E enquanto não for resolvido esse problema, não pare de pedir. Porque a Bíblia nos ensina através de muitos textos. O Senhor Jesus disse, o injusto juiz ouviu o pedido da mulher porque ela era insistente. E o Senhor diz, quanto mais Deus não ouvirá os seus filhos, às vezes que parece tardio, mas que não param de me pedir. Deus dá a quem lhe pede. O teu problema não está no Deus que faz o milagre, está em ti que não pedes o milagre. Amém? Vamos orar pelo nosso milagre e vamos fazer publicidade a um Jesus que faz milagres. Não é publicidade a um partido político, não é publicidade a homens, é publicidade àquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, àquele que todo o joelho se há de dobrar, àquele que tem o poder de operar milagres, prodígios e maravilhas. Por isso, igreja, o milagre está ao nosso alcance. Prepara-te, disse eu na primeira meditação, esta é a segunda da conferência, para te encontrar com o teu Deus. Não é só para morrer que nos temos que preparar, mas é para nos encontrar com Ele, para receber o milagre que Ele tem para nós. Para nos encontrarmos com Ele e receber o perdão que vem dEle. Para nos encontrarmos com Ele e clamarmos por perdão do nosso pecado, por abrir o nosso coração. Ó irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana tem o confessionário, onde as pessoas chegam e confessam os seus pecados. E ele, pois, o padre, com todo o respeito, ele diz, olha, faça X de rezas, não sei quantas Ave Marias, e está tudo resolvido. E nada disto resolve. Mas quando tu vais a Jesus e confessas o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. E a maioria das doenças que as pessoas possuem tem a ver com o seu pecado. Tem a ver com coisas não confessadas. Por isso que o apóstolo diz à igreja, lembra-te onde caíste e arrepende-te. Lembra-te onde caíste e arrepende. Senão virei a ti e retirarei o teu castiçal. Igreja, vamos fechar os nossos olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente para receber Jesus ou para receber o milagre. No lugar onde tu estás, seja qual for o teu problema, se é um problema emocional, se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um vício que não consegues largar, se é o desejo de homossexualidade, se é o desejo de jogo, de álcool, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que te destrói. Como na sexta falávamos, Gaza foi conquistada, mas deixaram coisas por fazer, que Deus mandou fazer. Nós temos que expulsar da nossa vida tudo aquilo que está mal, tudo aquilo que está errado, para que aquilo que está errado em nós não venha a dominar-nos e destruir-nos. Vamos fechar os nossos olhos. Coloca a tua mão se é uma doença no lugar da tua doença. Coloca a tua mão se é um problema emocional, cabeça. Coloca na tua cabeça. Se é um problema espiritual, se é um problema financeiro, levanta as mãos para os céus e clama. Oh, irmãos, vamos todos numa atitude de adoração, de oração, buscar a Deus nesta manhã. Ora pelo teu milagre. Oh, meninos, não conversem. Parem de conversar. Conversem depois do culto. Orem ao Senhor pelo milagre que vocês precisam. Seja lá o que for, depressão, doença, hipertensão, diabetes, seja lá o que for, pede ao Senhor. Irmãos, vamos levantar nossas vozes ao Senhor.
Levanta as tuas mãos. Se queres ter uma doença, mete no lugar da tua doença. Mas se não, levanta as tuas mãos bem alto. Enquanto podemos adorar o Senhor com um louvor adequado àquilo que estamos a ouvir. E assim nós possamos buscar Deus com todo o nosso coração. Irmãos, podemos estar todos a gritar, podemos estar todos em silêncio, podemos estar todos a cantar. A operação do Espírito Santo não depende do ambiente criado, depende do teu coração, depende da tua fé, depende da tua postura. Mas se queres te prostrar diante dele, se queres pedir perdão, ajoelha-te, fica de pé, mas não saias deste lugar. E diz: Deus, eu quero estar preparado para crer no sobrenatural. Eu quero estar preparado para viver aquilo que é o verdadeiro cristianismo. Viver o Evangelho conforme a tua palavra. Oh Espírito Santo, nesta manhã, Deus, toma-nos em tuas mãos, sopra sobre este lugar o teu Espírito. Tu estás ouvindo as orações nesta hora. Eu estou a acreditar que tu estás a orar, estás a falar com Deus. Eu estou a acreditar que estás a falar com Ele aquilo que tu precisas. Porque Ele quer ouvir a tua oração. O salmista diz: eu oro a Deus porque Ele me quer ouvir. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia. Oh, vamos adorar o Senhor. Eu não tenho pressa de sair da sua presença. Glorifica o Espírito de Deus. Aleluia. Shukarabakanda lamashira. Oh, Shuribikaya lamashara lamassa. Espírito Santo, aleluia. Oh Deus, louvamos, Senhor. Enquanto adoramos o Senhor, enquanto cantamos, fala com o Pai. Aleluia. Quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Ora a Deus pelo milagre. Pede a Deus o milagre. Oh Espírito de Deus. Sou toda uma interpretação. Ansiedade e medo saiu agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia, receba o milagre. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Espírito Santo, eu declaro cura sobre quem nesta manhã orou por cura. Eu declaro vitória sobre cada dificuldade. Eu declaro resposta sobre aquilo que cada um precisa, em nome de Jesus. Que nesta hora seja hora de salvação, de libertação, libertação plena sobre cada um daqueles que nesta manhã entregaram a sua vida e declararam que querem exercitar uma vida de fé em Deus, em nome de Jesus. Amém
e amém. Dê um aplauso a Jesus. Amém.